Boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai voltar com os conceitos de equilíbrio, ver agora algumas coisas mais específicas sobre isso. A gente ainda vai ver equilíbrio pelas próximas 2 ou 3 aulas e vai ser importante também para a gente entender depois o conceito de pH e pOH. Bom, primeiro eu queria começar a aula falando sobre a unidade da constante de equilíbrio. Como a gente viu na aula passada, a constante de equilíbrio ela é a concentração de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração de reagente. Mas isso nem sempre vai dar uma unidade exata. Pode não ter unidade ou pode ter unidade. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Bom, primeiramente, eu tenho que assumir já que A, B e Czão, todos maiúsculos, eles têm já uma unidade deles, que é a unidade de concentração. Cada um desses tem uma unidade de mol por litro. Mol por litro é o Bzão. Mol por litro é o Bzão, esse mol por litro é o Czão e esse aqui é do Ozão. Cada um sobre seu coeficiente estequiométrico. Então, no final das contas, eu posso resumir tudo isso em uma equação para eu saber qual vai ser a unidade. Basicamente, vai ser mol por litro. Lembrando que esses colchetes já representavam que era mol por litro, né? Mas eu escrevi para ficar mais claro. De B mais C menos A. No caso, na verdade, não exatamente assim, mas o número de os coeficientes estequiométricos do produto menos os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Eu vou colocar em minúsculo para a gente entender melhor. Por exemplo, digamos que eu tenha o B como 1, o C 1 e o Azinho também 1. Essa reação é 1 para 1 para 1. No final da reação, faz mais sentido que eu tenha muitos produtos, né? Inclusive aqui, no 1 para 1 para 1, se eu considerar o Bzinho 1, Czinho 1 menos A1, isso vai dar mol por litro elevado a 1, que é só mol por litro. Mas se eu, por exemplo, tiver o B e o C são 2, fica 2 mais 2 menos 2. Menos 1, aliás, o A ainda é 1. E aí fica mol por litro, tudo ao cubo. No caso, tudo por fora, ao cubo. E faz sentido, eu tenho muitos produtos, então faz sentido que a unidade final, já que os produtos estão por cima, seja elevado a um número maior. E se ele tiver uma unidade negativa, por exemplo, mol por litro elevado a menos 1 ou elevado a 0, faz sentido que exista uma certa compensação, né? Ou o reagente talvez esteja sendo mais formado do que os produtos. Outra coisinha que eu queria detalhar bem, para não se confundir, é o coeficiente de equilíbrio e a constante de equilíbrio. Existe uma diferença entre esses dois. Eu não achei muitas questões que falem sobre o coeficiente de equilíbrio. Mas o coeficiente de equilíbrio ele é basicamente as concentrações que você acha na solução, enfim, no seu sistema, em um momento que ele ainda não atingiu o equilíbrio. Na verdade, tudo que a gente calcula através das concentrações
sempre usando só as concentrações do que a gente está estudando, é o coeficiente. E por um acaso, em algum momento, quando o coeficiente se mantém igual, é porque o coeficiente ele é igual a constante. É isso que a gente está tentando achar, né? Quando o coeficiente é igual a constante. Por isso, normalmente, a gente só iguala a constante com as concentrações e acha as outras concentrações necessárias. Ou se não, até a própria questão vai dizer que aquele sistema já está em equilíbrio. Então, por um lado, o coeficiente de equilíbrio é igual a mesma coisa. Produtos, né? Pensando naquela mesma reação. É ponte sobre rio. Produto sobre reagente. E, por vezes, por exemplo, isso pode ser menor do que o Kc. Pode ser maior que o Kc. E pode ser igual também ao Kc. Mas o que isso quer dizer, né? Como eu falei, o coeficiente de equilíbrio é o que eu peguei naquele momento. Eu fui lá medir as concentrações das coisas e deu essas concentrações e eu achei esse coeficiente. Não é constante, você não acha constante. Você acha constante quando você já sabe que está em equilíbrio. Enfim, eu sei que ele está acontecendo ainda, aí eu pego e calculo esse coeficiente. Só que aí eu comparo com a constante que dizem que é a constante dessa reação. Se ela é menor que a constante, tem um motivo para isso, né? E eu posso concluir que o motivo é que os reagentes estão em maior quantidade do que os produtos. Porque se por um lado na constante eu tenho um determinado número de B sobre Bzinho, mais um determinado número de C sobre Czinho, na verdade vezes, né? Vezes uma determinada concentração de Czão elevado a Czinho, dividido por Azão sobre Azinho. Para eu ter que o coeficiente é menor do que o Kc, eu preciso ou ter mais reagente ou ter menos produtos. Ou seja, a minha reação está em um ponto onde os reagentes ainda estão sendo consumidos para virarem produtos. Porque a tendência é sempre ir do QC até o Kc, independente se ele é maior ou menor. Esse é nesse caso, né? Vou pegar outro caso agora. Digamos agora que o QC é maior que o Kc. Bom, se o coeficiente ele é maior do que a constante, quer dizer que os de cima estão em maior quantidade do que o de baixo. Faz sentido, né? Porque se ele é maior que o Kc, é porque comparado ao Kc, ele tem mais produto ou ele tem menos reagente, o que faz esse número aqui ficar maior. Então, provavelmente, ele vai mover dos produtos para o reagente, né? Ele vai começar a fazer a reação inversa até chegar no Kc. E também pode acontecer dele ser igual ao Kc, que é o que a gente já conhece, que é o exercício onde a reação já está em equilíbrio. Você já encontra ela no equilíbrio. Facinho de fazer. E agora vem a novidade da aula, que é a constante de equilíbrio, mas não é a constante que a gente viu antes, que era Kc, que era a constante de equilíbrio em relação à concentração ali dentro de uma solução, mesmo concentração de gases dentro de um recipiente. Agora a gente vai falar da constante de equilíbrio em relação às suas pressões parciais. Porque, como eu falei, por exemplo, no processo Haber, né, que é o processo de
produção de amônia, você tem uma grande interferência da pressão ali para o equilíbrio acontecer. E aqui a gente vai ver o como a gente pode perceber esse equilíbrio em relação à pressão ao invés de concentração. E também fazer uma relação. Bom, ela não muda muito do que seria o Kc. O Kp, em vez de ser em relação às concentrações, vai ser em relação à pressão. Vai ser a pressão dos produtos, como usualmente, sobre o seu coeficiente estequiométrico também a mesma coisa, multiplicado por outro. O2 também sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 1 no caso, dividido pela pressão parcial de N2O5 ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico. Ele é parecidíssimo com Kc. A única coisa que muda é que a gente está falando da relação sobre as pressões, ao invés de falar das relações da concentração. Só que essa é a fórmula. Esse é o jeito que você vai precisar usar no vestibular. Se você precisar usar, eu procurei em alguns vestibulares da FUVEST, não achei nenhuma questão sobre Kp. Mas pode ser que já tenha caído, pode ser que vá cair. Então, vale a pena estudar. Agora, para você que é um cara mais estudioso, quer entender o porquê das coisas, vamos com calma, eu vou mostrar agora. Se você não se importa muito com como surgiu, você pode simplesmente pular o vídeo. Enfim, o Kp ele não é parecido com o Kc à toa. Ele é super parecido com o Kc. Mas o porquê disso, né? Eu vou pegar uma fórmula mais tranquila pra gente fazer. Vamos supor que era um Kp é igual a um Azão sobre Azinho, né? Isso é pressão de Azão sobre Azinho. E pressão de Bzão sobre Bzinho. Sendo que é B formando A. E eu sei que o Kc dele é igual a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Concentração de Azão sobre Azinho Bzão sobre Bzinho. Ah, importantíssimo lembrar. Quando eu falo da pressão de N2O5, eu me refiro à pressão parcial, a pressão que só aquela molécula exerce. Eu vou falar isso de novo para as pessoas para quem eu falei só da forma. Enfim, voltando para cá. Bom, vocês concordam que se eu tenho uma concentração de Bzão nesse recipiente e o Bzão é um gás, Bzão é gás, Azão também é um gás. Não se confundir com a gente. Vou pôr entre parênteses para indicar que é o estado do negocinho aqui. Eu vou pegar o Bzão. Eu sei que isso é mols por litro. E eu sei que isso é uma pressão. Pressão parcial de B. Na verdade eu já escrevi assim, então eu escrevi assim. Existe uma relação entre eles, entre a pressão parcial e a concentração, que é, por um acaso, mol por litro, N sobre V. Se você voltar lá para nossa aula de gases, a pressão parcial de um gás é nRT sobre V, que é o volume do recipiente, N, que é o número de moléculas desse gás apenas, e o RT, no caso, R é a constante dos gases ideais, e o T é a temperatura. Olha só, que... tá vendo? Que bem encaixado. A mesma coisa serve para o A. Mas onde eu quero chegar aqui, né? Eu quero chegar aqui é que a diferença
daqui para cá é o RT. Não só um RT, né? Mas, por exemplo, o RT daqui e o RT daqui. Lógico, elevado a A e elevado a Bzinho. Porque, na verdade, esse RT ele teria que entrar dentro da concentração e ser elevado também ao coeficiente estequiométrico para ele poder virar pressão. Não está entendendo? Eu vou mostrar. Bom, eu vou pegar esse... Aliás, vou pegar esse P, Azão, Azinho e já transformar, né? Ó, Kp é igual a pressão parcial de Azão, Azinho, que vai ser o número de Azão vezes RT sobre o volume do recipiente. No caso, isso aqui é a concentração. Tudo isso elevado ao coeficiente estequiométrico, assim. E a mesma coisa para o B. NBzão vezes Rzão, Tzão. Tudo isso sobre B. E elevado a Bzinho. E aí, de novo, aqui, ó. Percebe? Percebe? Isso é concentração. Ou seja, eu tenho que concentração de A vezes R Tzão por tudo isso entre parênteses, elevado a Zinho, concentração de Bzão vezes constante vezes temperatura, elevado a Bzinho. Isso, se eu pegar o RT, elevar o RT, elevar B, assim, né? Quer ver? Eu vou ter o seguinte. Pegar isso aqui já também... pegar o Azinho e colocar aqui, né? O Bzinho e colocar aqui. Eu já tenho a constante. Eu tenho que Kc é igual a Kp. Quer dizer, Kp é igual a Kc vezes R vezes T, só que o RT também é elevado a Azão e Bzinho, Azinho e Bzinho, né? O que está em cima é somando e o que está embaixo é subtraindo. Em vez de Azinho e Bzinho, eu vou colocar como produto menos reagente. Percebe? Que é isso. Essa é a relação de Kp e Kc. No caso aqui, eu posso escrever isso aqui como... assim como escreve aqui, né? ΔN. É o diferencial de mols que existe para os dois. No caso aqui, o diferencial seria 4 mais 1, que é os produtos, 5 menos 2, que é o reagente. Então, aqui em cima, né, nesse caso, Kp ia ser igual a Kc vezes RT sobre ΔN, que é 3. De novo, lembrando, isso são pressões parciais. E faz sentido que as pressões parciais são proporcionais às suas concentrações de gás. E aí vai fazer bastante sentido que o Kp seja proporcional ou tenha uma relação com o Kc. E, lógico, que essa relação tem o coeficiente, a constante ideal dos gases e a temperatura inclusa. Dá até pra gente explicar algumas coisas do tipo o porquê de se eu mudar a temperatura de uma reação, a reação produzir mais de um ou menos de outro, né?